em resposta à consciência perante uma situação ou um eventual perigo. O medo, irmãos, ele nos faz desacreditar da existência de Deus. O medo, ele nos faz, irmãos, ele nos coloca numa situação em que nós não acreditamos na existência de Deus. Ele nos coloca numa posição de inferioridade. Esses dias, irmãos, há algum tempo, para mim ir para o trabalho, eu acordava 4:30 da manhã. E para mim, para o meu trabalho, eu tinha que passar um terreno para o outro. E quando eu fui atravessar um terreno para o outro, eu vi uma sombra. E eu achei que aquela sombra era alguém agachado, pastor. E ali o medo me tomou. Eu falei assim, agora eu vou ter que passar por ali, porque era o único caminho que tinha que passar, era por ali. O medo, irmãos, fez o quê? Eu tenho uma percepção ao contrário. Porque se nós formos analisar o texto, não tinha motivo para que Elias tivesse medo. Porque maior, irmãos, era o Deus que estava com ele do que o Deus que estava com Jezabel. Maior, irmãos, é o Deus que nós servimos. Então por isso, irmãos, que nós não devemos ter medo. Porque o medo, irmãos, faz nós desacreditarmos da grandeza, da existência do nosso Deus. Nós vamos ver um texto quando Davi, seus irmãos estão na grande batalha ali com Golias. Nós vamos ver, irmão, que o povo deu mais crédito ao gigante do que o Deus que ele servia. O povo, ele acreditou mais no gigante que estava diante dele do que o Deus que ele servia. Mas a Bíblia vai dizer que Davi, ele deu mais crédito ao Deus de Israel, o Deus que deu força para ele vencer o leão, o Deus que deu força para ele matar o urso, do que o grande gigante Golias. O medo, irmãos, que o povo tinha daquele gigante fazia, irmãos, o povo desacreditar da existência, da grandeza, do poder de Deus. O medo, irmãos, muitas das vezes nos impede, irmãos, de nós alcançarmos a nossa vitória. O medo, irmãos, nos impede, irmãos, nós se achegarmos diante a presença de Deus. Quem sabe você aqui nessa noite, você adentrou aqui falando, Senhor, tenho medo. Senhor, me liberta desse medo. Deus é o Deus de providência. A Bíblia vai dizer, aleluia, que Ele é o Deus, o ômega, o órfã, o princípio, o fim, o primeiro, o derradeiro. Aleluia, Ele está disposto nesta noite a arrancar este medo, aleluia, que está dentro do seu coração. O medo, irmão, só quem aqui teve medo, irmãos, sabe o que o medo ele causando sobre a nossa vida. O que o medo, irmãos, ele provoca para nós. Eu tinha um medo na minha infância que me impossibilitava, irmãos, de eu passar um final de semana na casa dos meus tios, na casa dos meus primos. Porque o medo, irmãos, te impossibilita, te faz você desacreditar. Foi assim, irmãos, que o povo fez. O medo nos impossibilita a crescer. A Bíblia vai dizer que quando Deus liberta o povo, a nação de Israel do Egito, e nós entendemos que o povo, ele murmurava. A primeira murmuração quando Deus tira o povo do Egito foi no Mar Vermelho. Quando ele se depara para aquele mar, ele começa, olha, era melhor nós termos morrido ali no Egito, ficado ali no Egito. E o que isso, irmãos, eu aprendo com isso? Quando nós, irmãos, tivemos medos, que o medo nos impossibilita de crescer. Quando o povo, irmãos, quando a nação de Israel murmurava, eles não cresciam. Quando vinha a dificuldade, quando faltava água, pastor, eles murmuravam, eles impossibilitavam de crescer. Quando nós murmuramos, irmãos, diante a situação que nós vivemos, diante as lutas que nós vivemos, nós não crescemos espiritualmente.
Porque as lutas, irmãos, são necessárias para o nosso crescimento. Se a nação de Israel não tivesse murmurado, irmãos, eles tinham crescido espiritualmente, eles tinham passado aquele Jordão rapidamente, eles tinham vencido os obstáculos rapidamente. Mas o medo, irmãos, impossibilita de nós crescermos na presença do Senhor. Salmo de número 56, verso de número 3: no dia em que eu tiver medo, hei de confiar em ti. Isaías 35, versículo 4: diz aos turbados de coração: esforça-te, não tenhas medos, o vosso Deus virá com vingança e com recompensa divina, Ele virá e vos salvará. Nós só, irmãos, questionamos o porquê que Elias, ele entrou dentro da caverna. Mas nós precisamos entender, irmãos, o que ocasionou, irmãos, alguém se trancar dentro de um quarto, pastor. Nós precisamos entender o que ocasionou alguém se entrofiar na sua mente, ficar trancado mentalmente dentro do seu coração. Às vezes nós questionamos e nós falamos, por que aquela pessoa está trancada dentro daquele quarto? Mas o que ocasionou a ida daquela pessoa para aquele buraco? O que ocasionou a ida de Elias, irmãos, foi o medo. O medo, irmãos, tomou conta da vida de Elias. A segunda coisa que ocasionou a ida de Elias para dentro da caverna é uma das coisas que mais tem acontecido em nossa vida, é a frustração. A frustração, irmãos, é um sentimento associado a uma sensação de impotência e desânimo que ocorre quando algo que era esperado, pastor, não acontece. Sabe aquela tão sonhada desejo, sonho que você quer realizar? Você tanto buscou, mas no dia tão sonhada não acontece. Isso se chama frustração. Sabe por que Elias se frustrou? Porque ele falava para o povo se arrepender, e o povo não se arrependia. Ele era um profeta usado por Deus. Ele falava, olha, se arrepende, porque o povo estava distanciado do caminho do Senhor. O povo estava adorando imagens, o povo estava se distanciando da grandeza de Deus. Aí Deus levanta o profeta Elias para trazer o povo de volta. Mas Elias está naquela expectativa. Elias está cheio de expectativa que o povo vai obedecer. Mas ele vai ver que ele fala, e o povo não alcança a recompensa do Senhor. E aí, irmãos, que entra a frustração. A frustração, irmãos, é algo, irmãos, que machuca a nossa vida. Alguém aqui, alguém já se frustrou? Muita gente, irmão, já se frustrou. Mas a frustração, irmãos, ela é algo que machuca, que corrói. Porque você espera tanto e não acontece. A Bíblia vai falar que os medianitas, eles plantavam, colhiam, eles plantavam, mas na hora de colher, eles não colhiam. Vinha os seus adversários e colhia tudo aquilo que ele tinha plantado. A Bíblia vai falar de Jonas. Deus manda Jonas para determinado lugar, Nínive. E Jonas não quer obedecer ao Senhor. E Jonas se frustra porque Deus salvou aquela nação. Jonas se frustra. O próprio Jesus, irmão, ele se frustrou. No jardim de Getsêmani, Jesus, ele com os seus melhores amigos, Pedro, Tiago e João, Jesus fala assim, olha, ficai-vos aqui e orai-vos junto comigo. Aquela hora que Jesus entra dentro de Getsêmani, irmãos, é a hora que ele precisava dos seus amigos. Mas quando Jesus ele volta, irmãos, ele vê Pedro, Tiago e João, os seus amigos, que diziam que eram seus amigos, dormindo. E Jesus se frustra, porque ele precisava naquela hora, irmão Paulo, de alguém que o ajudasse ele a orar, de alguém que ajudasse ele a passar por aquela situação. Quem sabe você está numa situação difícil, e você olha e você vê seu melhor amigo não te estendendo a mão, não fazendo nada para te ajudar. Isso se chama frustração. Mas a palavra de Deus vai dizer em Jeremias 29:11:
porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazer-o prosperar e não causar danos, planos de dar a você esperança e um futuro. Sabe quem pode, irmãos, nunca frustrar a sua vida? Se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o único, irmãos, que não pode frustrar os seus sonhos. Ele é o único, irmãos, que não pode frustrar os seus projetos. Louvado seja Deus. Isaías capítulo 57, verso 15. O alto e sublime, que vive na eternidade, no santo diz: habito no lugar em alto e santo, e também com o espírito oprimido e humilde. Dou novo ânimo aos abatidos, e coragem aos de coração arrependido. Louvado seja Deus. Deus é o único, irmãos, que pode mudar a situação da sua vida. A Bíblia vai dizer que pode uma mãe, todavia, se esquecer de um filho. Porém, a Bíblia vai dizer, Deus ele vai dizer: eu jamais me esquecerei de ti. Isso é muito forte, irmãos. Ele está dizendo, irmãos, que pode uma mãe abandonar o filho que amamenta. Mas mesmo que isso aconteça, eu, o Senhor, todavia não me esquecerei de ti. Quem sabe você tem se frustrado com o seu vizinho. Quem sabe você tem se frustrado no seu trabalho. Quem sabe você tem se frustrado na igreja. Aleluia. Mas o Deus, o leão da tribo de Judá, Ele está aqui. Aleluia. E Ele está te dizendo nessa noite: confia no Senhor. Aleluia. Entregue a sua vida a Ele, e Ele tudo o fará na sua vida. A frustração, irmãos, tomou conta de Elias. Mas Elias, irmãos, venceu. Mateus no capítulo 11, verso 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Se você está cansado, irmãos, de tanto se frustrar, o Senhor está dizendo nessa noite: vinde a mim. Deus não vai, irmãos, tirar o fardo que você está carregando, mas Ele está dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Quando o apóstolo Paulo, quando Deus coloca o espinho na carne de Paulo, e Paulo ele vai pedir para que Deus viesse tirar. E Deus não tira, irmãos, o espinho da carne de Paulo. Deus ele dá o quê? O alívio, o descanso. Paulo ele vai entender isso, e ele vai sentir prazer nas lutas, nas dificuldades. E ele vai entender que aquele espinho que Deus colocou, Deus não vai tirar, mas Deus vai dar o alívio, Deus vai dar o socorro, Deus vai dar o sustento. É assim, irmãos, que acontece na nossa vida. Às vezes Deus não vai tirar, irmãos, o fardo, irmão Paulo, que nós estamos, mas Ele vai nos ajudar a suportar, a carregar aquele fardo, irmãos, que nós estamos. Louvado seja Deus. E para mim encerrar, o último ponto. Elias, ele saiu do caminho. O que ocasionou a ida de Elias para a caverna, porque ele saiu do caminho. Sair do caminho, irmãos, não é desviar, não é sair da igreja, não é se distanciar do caminho do Senhor. No verso de número 15, em 1 Reis 19, verso 15, olha o que o texto vai dizer: disse-lhe o Senhor: volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge Azael, rei sobre a Síria. Este caminho aqui, irmãos, dá a entender
que Elias, ele parou a sua chamada. Ele somente parou. Ele se desviou do caminho. E é o que acontece conosco, irmão, muitas das vezes. Nós não desviamos, mas nós, irmãos, não queremos mais seguir o caminho que Deus ele traçou para nós. O que Elias, irmãos, ele fez, ele se escondeu do caminho que Deus tinha para ele. E a única solução para ele era a entrada naquela caverna. E é o que acontece, irmãos, quando nós temos medos e quando nós se frustramos. Nós paramos a nossa chamada. Nós paramos de caminhar. Mas Deus alertou, quando Deus ele falou com Elias, através de um vento, e ali Deus vai falar com ele, olha, disse-lhe ao Senhor, vai, volta-te para o teu caminho. Deus ele quer dizer para você nessa noite, eu não sei se você desistiu da tua chamada, eu não sei se você decidiu da sua caminhada, mas volta para o caminho. Porque é no caminho, aleluia, que tem providência do céu. É no caminho que tem milagre do céu te esperando. É no caminho, aleluia, que Deus tem recompensa para a sua vida. A Bíblia vai dizer, aleluia, que aquele cego de Jericó, se ele não estivesse na beira do caminho, ele não tinha recebido a sua vitória. Porque foi no caminho que Jesus passou e ele foi alcançado pelas mãos do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Salmo 119, para mim finalizar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Aleluia. Provérbios 4:26. Observe a vereda por onde andas, e todos os teus caminhos sejam retos. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Retirai o teu pé do mal. Salmos 37, versículo. Entregue ao teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo o fará. Quem sabe você entrou aqui sentindo essas três coisas: medo, frustração e saiu do caminho. Mas Deus nessa noite, irmãos, Ele quer te abençoar, dizendo para você deixar o medo de lado, deixar a frustração de lado e voltar para o caminho, porque Deus tem algo de bom para a sua vida. Amém? Aleluia. Quero aqui convidar a minha esposa Tainara para estar louvando ao Senhor. E eu gostaria de fazer uma oração juntamente com a igreja, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluias. Glórias a Deus. Deus, Ele tem bênção, irmãos, para a sua vida. Aleluia.